Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um curso, mais uma disciplina do Crescer Digital, aqui da Iba Viva, Igreja Batista Água Viva. Para nós é uma grande satisfação podermos dividir esse espaço com você, espaço em torno da Palavra de Deus e espaço em torno de questões que nos ajudam a compreender melhor a nossa jornada de fé. Para você que é da Iba Viva e tem frequentado já esse ambiente virtual e estudado com a gente, o que a gente tem feito aqui, na verdade, é trazer para essa modalidade virtual, digital, cursos que nós já oferecemos na Iba Viva uma ou mais vezes em uma modalidade presencial. Então, a nossa intenção é disponibilizar esse conteúdo para você revisitar esses assuntos, para outras pessoas também poderem ter acesso a este conteúdo, sempre com o mesmo objetivo, né? Dar alguns recursos para que o povo de Deus, a Igreja de Cristo, seja edificada, cresça no seu conhecimento da Palavra de Deus. E quando a gente está aqui no Crescer Digital, uma das formas de a gente trazer esse conteúdo à tona não é apenas o professor falando com uma câmera. A gente tem entendido também que esta forma descontraída, como de um podcast, um bate-papo entre duas pessoas, também nos ajuda a trabalhar esse conteúdo de uma forma mais dinâmica e abrindo também espaço para ideias diferentes, troca de ideias entre os professores aqui do Crescer da Iba Viva, e que pode também contribuir bastante com o nosso entendimento dos assuntos que são trazidos. E para me acompanhar nessa jornada, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, está o Guilherme Caim, ou o Gui Caim, como nós conhecemos. E o Gui Caim também já lecionou essa disciplina no Crescer presencialmente, e aí aceitou o nosso convite de estar conosco aí participando desses nossos encontros virtuais. Gui, prazer ter você aqui com a gente, cara. Prazer é meu, com certeza vai ser um tempo muito bom aqui entre a gente. Sem dúvida. Ô Gui, começando então sobre isso mesmo, né? Como que foi para você, né? Quando eu lembro ali da época em que você estava começando a se aproximar do Crescer, e aí a gente conversava sobre possíveis disciplinas, e aí eu desafiei você a estudar esse conteúdo, que a gente já tinha produzido um material por apostila e tal. A gente usou aí esse livrinho do John Ortberg, né, que eu recomendei para você. E como que foi para você, em primeiro lugar, pessoalmente, como cristão, a se aproximar desse tema e estudar esse assunto? Legal. Eu acho que é um tema que acho que a gente pode ter em unanimidade a resposta de que todos os cristãos já se perguntaram para si mesmo qual a vontade de Deus para minha vida. Eu acho que a partir do momento em que aceitamos a começar a caminhada com Cristo, a gente se pergunta, ok, que caminhada é essa? Para onde vamos? Como que a gente vai saber qual é a vontade dele para a gente percorrer nessa vontade? E para mim foi um pouco reviver momentos da minha vida toda em que eu fiz essa pergunta para Deus. Não só se eu estou na vontade correta, se eu estou no caminho correto que ele trilhou, mas também perguntar para Deus, nas minhas orações, nas minhas escritas, se ter essa lembrança de, ok, eu vou começar a trabalhar. Em que área que eu vou começar a trabalhar? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu me torne um professor? Ou a vontade de Deus é que eu me torne um engenheiro? Onde eu vou morar? A vontade de Deus é que eu me more em São Paulo ou que eu moro em Vinhedo? Então, todas essas grandes decisões da nossa vida, normalmente a gente recorre, ok, Deus, e aí, qual é a sua vontade? E eu acho que começar a aprofundar mais nesse tema me fez lembrar todo esse caminho da minha vida cristã, em que eu percebi muitas orações imaturas, onde talvez eu estava perguntando coisas que eu gostaria que Deus respondesse aquela questão. E relembrar também que teve muitos momentos dessa pergunta em que Deus se permaneceu em total silêncio. E aí veio a frustração e veio o sentimento de estar perdido. Deus não está respondendo com a vontade dele para minha vida. O que eu vou fazer então? Então, acho que relembrar todos esses momentos hoje
Óbvio que é engraçado, na época não Legal. foi tanto, mas foi interessante relembrar É. essa caminhada. É legal também porque quando a gente faz esse exercício, né, de trazer à memória o que a gente já viveu, diante de um assunto que agora a gente está estudando para ensinar alguém, né, a Uhum, nossa vida vai junto, né? E é legal porque você falou da experiência de parecer que Deus ficou em silêncio, mas também tem uma outra, né, cara, que é a sensação de que Deus, não é que Deus ficou em silêncio, é que eu achei que ele disse certas coisas, né, e eu tomei uma decisão e deu tudo errado. E aí exato. a gente se questiona, será que eu entendi mesmo a vontade de Deus? Uhum, Ou será que Deus me apontou um caminho errado, não deu certo, e aí me traz uma frustração de expectativas, né? A minha expectativa era que Deus, sendo Deus, me dissesse o melhor para eu caminhar, né? Mas, na verdade, se deu tudo errado, é que talvez Deus não tenha, né, acertado na condução da minha vida ou eu não entendi o certo, né? Evidentemente que a maneira correta de se pensar é que a gente não soube discernir corretamente o que é esse negócio de vontade de Deus para a nossa vida. uhum, E você fala bem, né? Sempre nós buscamos a vontade de Deus para a nossa vida quando nós estamos diante de grandes decisões da nossa vida, uhum, decisões que a gente sabe que terão um impacto sobre nós a longo prazo. uhum, Então, a decisão de mudar de uma cidade, de entrar num relacionamento para o casamento, de uma mudança de emprego, ou a escolha de uma faculdade, ou de uma segunda faculdade, enfim, essas grandes decisões que terão um impacto na nossa vida, a gente costuma gastar mais um pouquinho de neurônio tentando buscar a vontade de Deus. uhum, Só que será que é esse o caminho? Essa é a interrogação que esta matéria, que essa disciplina quer trazer para nós. Será que é realmente aí que a gente busca a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, algumas perguntas que a gente formula nesse curso giram em torno justamente dessa experiência, né? E a experiência de sairmos um pouquinho de nós mesmos, do nosso plano, das nossas ideias, de onde nós queríamos saber a vontade de Deus, entendendo até mesmo que a nossa cabeça não quer apenas saber qual é a vontade de Deus, mas a nossa cabeça quer, nas entrelinhas, que Deus se converta à nossa vontade e nos ajude a realizar o que, na verdade, é a nossa própria vontade. E ele nos ajuda a ter esse olhar mais distanciado de nós mesmos e nos entendermos dentro de um plano maior. uhum, Entendemos que a vontade de Deus se revela numa dimensão mais ampla, né? exatamente. É. Isso me fez lembrar algumas histórias, né, recorrentes da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito programada, tudo estava em planilhas, tudo tinha o seu planejamento acontecendo. Pronto, outro Fábio Glaser aqui Outro comigo. Fábio, Pelo amor de Deus. discípulo, né? E eu lembro dos meus 15, 16 anos de começar a planejar. Uhum, Qual que vai ser as minhas metas quando eu tiver 25? uhum, Então eu vou estar casado, provavelmente já pensando em ter filhos. uhum, Aí eu já comecei a trabalhar com 15, então com 10 anos trabalhando, acho que eu já vou ter uma carreira estável, uhum, e aí eu já vou ter a minha casa própria e fazendo todos os meus planejamentos. uhum. E é óbvio que nada do que eu planejei aconteceu. E naquele momento me fez pensar, ok, nada era da vontade de Deus. Uhum, uhum, Então eu acho que como você apresentou, muitas vezes a gente também usa isso como bengala, uhum, querendo dizer, ok, já que as coisas que não têm acontecido, ah, perdão, as coisas que eu tenho planejado que uhum, não têm acontecido, não, de fato não aconteceram, então não era da vontade de Deus. uhum, Então eu uso uhum. até isso como um certo alívio, É. como se a vontade de Deus fosse uma vontade manipuladora, Uhum. em que se acontece algo ruim, algo bom, não importa, é a vontade de É. Deus. Se as coisas dão certo ou não, não importa, é a Sim, vontade de Deus. Então, sim, eu posso planejar, só que se não der certo, tudo bem, esse é o sim. meu alívio. É, Não foi a vontade de Deus. é, E, na verdade, não é muito por aí. é, É como você disse, a gente parar de olhar para nós mesmos, tirar um pouco esse zoom que a gente coloca em nós sim, e começar a olhar no cenário completo. exato, Olhar para o exato, reino, olhar para a comunidade, olhar exato. para nós todos. É. E a sensação que eu tenho é que, primeiro, acho uma coisa que a gente não disse, né? É a coisa mais comum do mundo
são as pessoas virem para nós perguntando sobre esse assunto. Qual é a vontade de Deus para... Sim. A gente acha que é só o adolescente apaixonado que faz essa pergunta, né? Mas não é. São as pessoas diante das grandes questões da vida que o tempo todo se questionam sobre isso. E eu acho que paira no imaginário evangélico, assim, a ideia de que para cada um de nós, Deus traçou um plano tudo certinho, né? Onde até a camiseta verde que você vai usar hoje está no plano de Deus, escrito lá. E é você que tem que usar mecanismos meio mágicos, assim, etc., para se encaixar nesse plano já escrito, entende? E se no dia que estava determinado você usar a camiseta verde, você botou uma camiseta amarela, então pode se desencadear um processo destrutivo. Estou exagerando aqui, Sim. evidentemente. Mas há essa ideia de que cada detalhe, cada aspecto está determinado por Deus, e a pergunta pela vontade de Deus é saber como que a gente se encaixa nos detalhes e até nas circunstâncias desse plano. A gente vai mostrar que essa é uma ideia equivocada de a gente pensar sobre a vontade de Deus, sobre a nossa vida, né? E é interessante porque se a gente pensa dessa maneira, a gente continua centrado em nós mesmos. Então, é a vontade de Deus para mim, para cada momento, para cada... Então, às vezes, cara, sei lá, a vontade de Deus para minha vida sobre o carro que eu vou comprar, entende? O apartamento que eu vou alugar, entende? Uma das coisas e a gente vai até separar um tempo para falar especificamente sobre isso, né? Mas uma pergunta que a gente já levanta desde já, né, Gui? Você está querendo saber esses detalhes da sua vida porque você realmente tem um interesse devocional em Deus, ou você está querendo saber a resposta de Deus para essas questões que envolvem grandes decisões da tua vida, porque você não quer levar o prejuízo? Né? Então, às vezes as pessoas falam, então eu tenho uma grande decisão para tomar, eu tenho 2 caminhos pela frente. Para mim, são 2 possibilidades, só que eu não sou soberano, eu não sei o futuro. Quem sabe o futuro? Deus. Então, Deus, qual é a tua vontade? Mas, na verdade, o que você está querendo saber, Deus, qual é o caminho que eu devo escolher no qual eu não terei prejuízo? Entende? Porque todas essas vontades de emprego, de casamento, de cidade, etc e tal, envolvem tempo da nossa vida, envolvem dinheiro, envolvem o nosso envolvimento físico, emocional com o projeto e etc. E a gente não quer levar prejuízo. Claro. Então, quem é Deus nessa história? Na verdade, Deus é um agente que entra com poder e você entra com a vontade. Né? Exato. Para você não tomar o prejuízo e você não ser lesado. Só que como discípulos de Cristo, a gente tem que entender que em muitos casos, o caminho do discípulo, a vontade de Deus para a vida do discípulo, é que ele leve o prejuízo. Porque é nesse prejuízo, nas suas quedas, é que estará aquele negócio de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Cristo, né? Você ia falar e eu acho que eu acabei te cortando. Eu acho que é bem isso. Eu acho que o risco do cristão é literalmente achar que a vontade de Deus é algo personalizada, é algo individual. Circunstancial, né? Tem a ver com todas as circunstâncias da vida. Exatamente. Então, eu acho que é esse risco, porque na Bíblia, mesmo quando a gente vê Deus planejando os acontecimentos em que houve, mesmo que ele use uma pessoa específica, sempre é para a maturidade, para o crescimento do todo. Então, isso a gente precisa entender. Então, até quando nós fazemos essa pergunta, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu estou preocupado com o meu crescimento ou eu estou preocupado em como o Senhor quer me usar para gerar um crescimento no todo? Se essa pergunta for pensando na comunidade, na igreja, no reino de Deus, perfeito. Se essa pergunta estiver acontecendo exatamente como eu tenho menos prejuízo e como eu sou mais assertivo nos meus planejamentos, aí eu não tô nem aí pro reino. Exatamente, quer dizer, você está fazendo a pergunta certa, mas com a motivação completamente errada. A pergunta pela vontade de Deus é tremendamente importante, mas é importante que primeiro a gente defina qual é a nossa motivação, em qual âmbito eu estou fazendo esta pergunta, porque é neste âmbito, né, da nossa motivação, do nosso reino interior, né,
se curvando ao reino de Deus e à vontade de Deus, é que a gente deve fazer essa pergunta. E estarmos abertos às respostas bíblicas, que, como a gente vai ver ao longo desse curso, são tremendamente claras sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Exato. Né? A questão é que as pessoas ficam usando a Bíblia e até usam textos bíblicos, né, para falar da vontade de Deus para a minha vida, tirando textos de contexto e tudo mais. Não, a gente tem que ter a clareza sobre tudo que a Bíblia nos ensina de uma forma objetiva e clara sobre a vontade de Deus para nós. Exatamente. Gui, se você me permitir, eu queria começar o nosso bate-papo e a gente traçar aí a nossa sequência, né, para entrarmos nesse assunto, com a leitura de um texto que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, que é a carta enviada por Jeremias aos exilados, né? E nessa carta, a carta toda é simplesmente incrível, cara. Capítulo 29 de Jeremias é um dos meus textos preferidos, assim, da Bíblia, né? Eu devo ter mais ou menos 1.500.000 textos preferidos da Bíblia. Toda vez que eu abro a Bíblia, tem um preferido. Mas, cara, realmente, Jeremias 29 é um texto fantástico. E lá no versículo 11, Jeremias escreve o seguinte, falando, obviamente, da parte de Deus, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse texto já apareceu em outras ocasiões aqui neste espaço nosso de ensino e aprendizagem da Bíblia. Conversamos sobre esse texto quando falei com o Fábio, já apareceu esse texto aqui nos nossos encontros com o Caleb, e é um texto que ele sempre volta. E neste caso específico do nosso assunto, ele volta nos dando uma segurança. A segurança de que nós estamos vivendo com um Deus que tem planos para nós. Um Deus que tem planos para os seus filhos, tem planos para o seu povo, né? Interessante que o texto não diz que eu tenho planos para você. Ele fala no plural. Ele é um texto que não pode ser tirado do seu contexto. E ele é. Então, eu sei que de planos de prosperidade, etc. A galera tira isso aqui do contexto achando que Deus vai me deixar rico. A galera tem condição de ler um texto desse chegando a essa interpretação e a essa conclusão. Esse texto significa que Deus vai me deixar rico. Gabriel, não é isso que o texto está dizendo, tá? Para com essas interpretações. Ele está escrevendo para o povo de Deus. E ele está deixando claro uma coisa importante para um povo que está vivendo um olho de um furacão, de uma crise, de uma crise histórica, uma crise de identidade de povo de Deus. Ele está vendo a sua terra ser desolada, seu passado, suas memórias destruídas, indo para uma nação estrangeira como um povo cativo, sem saber o que vai ser, né? Então, essa confusão toda que está acontecendo entra essa carta como um bálsamo, né? Como uma palavra que reafirma, né? O motivo deles estarem exilados, que é o juízo de Deus e a disciplina do Senhor sobre o seu povo, e também uma carta que, cara, enche esse pessoal de esperança, né? E, cara, que esperança maior pode ter se não saber que o Deus com quem nós estamos vivendo, o Deus que nós chamamos de Pai, é um Deus que tem planos para nós. Eu acho isso aqui fantástico, né? Exato. E é importante, como você disse, né? Lembrar o contexto de tudo que está acontecendo aqui. Deus, ele traz essa palavra para Jeremias exatamente como um alívio. Olha, vocês foram expulsos da terra, 70 anos de exílio, vocês foram roubados, saqueados, não existe mais nada, vocês estão vivendo no puro caos. Calma. Calma. Eu tenho planos de fazer vocês prosperar, de dar esperança e um futuro. Então, essa é a minha promessa com o povo. E como você diz, é interessante a gente pensar nisso também, lembrando de uma das partes da questão dos planos de Deus para a nossa vida, é que nós, como cristãos, não estamos blindados a que nenhum mal e nenhum sofrimento vai chegar até nós. Isso é totalmente o oposto do que é seguir a Cristo como um discípulo. Se a gente for olhar para a vida dos discípulos, a gente vai enxergar isso claramente. Todos ali andaram perto, obedecendo,
seguindo os seus ensinamentos, e todos tiveram sofrimento. A questão é lembrar da esperança, é lembrar da promessa. Deus tem um plano, foca nesse plano. E quando a gente tem isso em mente, isso faz parte da nossa vida, a forma como a gente passa pelo exílio é totalmente diferente. Então isso a gente precisa lembrar também. Deus tem um plano para nós. Deus não falha nos seus planos. O que ele promete acontece. Sabendo esse final da história, eu já vou passar por esse deserto de uma forma totalmente diferente. Sim. É interessante, Gui. Quando esse povo tá no exílio, eles não... sem dúvida nenhuma, pergunta, qual é o propósito de Deus com isso? A resposta, nesse caso, estava clara. É um juízo de Deus que está sendo anunciado por Jeremias desde o início. Agora a gente vê na nossa vida, né? Às vezes as pessoas passam por uma situação, por exemplo, uma questão de doença, uma morte inesperada na família, uma tragédia que impede essa pessoa de continuar trabalhando, enfim, N circunstâncias diferentes que podem alcançar a gente na vida. E aí vem a pergunta, cara, eu queria entender qual é o plano de Deus no meio disso tudo. Tá? Eu estou vivendo um tempo de sofrimento, um tempo de dor, uma tragédia aconteceu, isso não estava nos meus planos, isso aconteceu e isso mudou o curso da minha vida agora. Né? Vamos pensar numa situação dessa. Como entender o plano de Deus nisso tudo? Eu acho que é um texto que também, então, nos ajuda, Gui, a pensar o seguinte, a pergunta pela vontade de Deus é também uma pergunta para que a gente entenda este plano. Porque a vontade de Deus já está revelada neste plano que Ele tem para nós. Sim. E este plano que Ele tem para nós, como esse texto vai nos dizer, e esse texto, junto com diversos outros textos da Bíblia que falam do propósito de Deus para a sua criação, para o seu povo, deixam claro que o propósito de Deus nunca é lesar o seu povo, nunca é fazer o seu povo sofrer simplesmente por sofrer, nunca é matar o seu povo. Isso não faz parte do propósito de Deus. A gente tem que lembrar que o Deus da história bíblica é o Deus que está resolvendo o problema do sofrimento e da morte. Sim. E não o Deus que está causando sofrimento e morte. Então, essa talvez seja uma primeira coisa, né? Assim como o exilado, lá nesse contexto histórico do século VI antes de Cristo, tinha essas perguntas sobre, cara, aonde Deus vai levar a gente a partir daqui? O que é que está acontecendo? Né? O que vai ser daqui para frente? A gente pode estar fazendo essa pergunta aqui agora. E talvez seja confortável para nós agora, um consolo para nós agora é saber que não tem uma resposta para essa pergunta. Exato. Né? Não tem uma resposta. Não é esta a pergunta. Talvez a pergunta seja, primeiro, quem é o Deus com quem eu estou andando? Porque isso está respondido. O Deus com quem você está andando no meio do sofrimento é um Deus que tem planos e são planos de bem, são planos de vida, são planos de esperança, são planos de te dar um futuro. Por mais que ainda tenha um vale de 70 anos pela frente, certo? Mas esse é o plano. E isso, para mim, Gui, tem tudo a ver com o que você falou anteriormente. Porque são 70 anos. Provavelmente, os exilados que leram essa carta morreram no exílio. Sim. Eles não viram chegar o dia da esperança e do futuro. Então, o plano não tem a ver com o sujeito que está no exílio, mas tem a ver com o plano de Deus a ser revelado por meio do seu povo e a longo prazo. Exatamente. Certo? É legal a gente pensar nisso também, né? Momentos assim em que a gente lê a palavra e traz esse certo alívio, né? A gente pode ler outros textos, por exemplo, como Salmos 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Isso é por todas as gerações. Ele não parou nesse povo. Isso ele segue de geração em geração para o povo que é de Deus. Em Salmo 40:5, a gente também vai ler que Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais por numerosos. É muita coisa que Deus tem feito. Mas mais uma coisa para a gente olhar para a palavra e que alívio, poder saber disso. E por último, Jó. Jó 42:2. Só põe o microfone um pouco mais perto de você. Tá. Jó 42:2.
que ele diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Então, entendendo também o povo do exílio, morreu e não viu acontecer. Isso não quer dizer que o plano de Deus se frustrou, que não aconteceu, que deu errado. Calma. Pode ser que a gente não veja a promessa acontecer, mas a gente fez parte da promessa. A gente é uma pequena ferramenta que está fazendo parte do reino e parte da história de tudo que ele quer fazer. É isso. E durante essa história, é como você disse, ele não se agrada do mal. O mal acontece. Não é da vontade dele que o mal aconteça, mas acontece. Mas na história, ao longo da palavra de Deus, a gente consegue enxergar todos esses planos sendo realizados para transformar o mal em bem. Perfeito, perfeito. Isso ajuda a gente a entender e talvez até encerrarmos esse primeiro episódio pensando justamente sobre isso. Se nós continuarmos a buscar a vontade de Deus para a minha vida, entendendo que Deus tem um plano para a minha vida, a gente perde um pouco o foco. A pergunta anterior a essa, mais particular e etc., que a gente vai responder com os episódios, é entender qual é o plano de Deus. Então, talvez uma forma da gente ilustrar isso é o seguinte: nós somos em quantos habitantes na Terra hoje? 8 bilhões? Praticamente. 8 bilhões. Deus não tem 8 bilhões de planos. Deus tem um plano. Exato. Deus tem um plano. Este plano, ele está traçado antes da criação do mundo. Então, quando Pedro, capítulo 1 de 17 em diante, ou quando isso aparece no Apocalipse, ou quando Paulo fala em Efésios 1, que existe um plano de Deus arquitetado antes da fundação do mundo. Existe um cordeiro conhecido antes da criação do mundo. Bom, o plano é anterior à própria criação. Então, o plano é mais velho do que todos nós. O plano é anterior a todos nós e assim por diante. E este plano, para Deus, já está concluído. Ele sabe exatamente onde ele vai chegar e ele faz todas as coisas convergirem para este plano. Então, a maneira de nós enxergarmos a nossa vida, certo? A minha vida individual, a sua vida individual, é entendermos que fomos nós que, quando conhecemos a Deus, crendo em Cristo Jesus e passamos a ter comunhão com Ele, nós entramos neste plano. Exato. Não é Ele que se converteu ao nosso plano, mas somos nós que entramos no plano dele. E quando a gente entrou nesse plano, esse plano já estava rolando desde antes da fundação do mundo. Você pegou um trem em movimento e este trem está indo para um destino, né? Agora, tudo o que Deus tem para tratar na especificidade de cada um de nós acontece no âmbito desse plano, né? Fica claro assim, Gui? Será que essa imagem tá boa, não tá boa? Você concorda com ela? Sim, eu acho que faz sentido. Até porque Jesus fala, né, do velho homem e do novo homem. A partir do momento em que a gente aceita Cristo para caminhar junto com a gente, e a gente aceita de fato como o Senhor e Salvador da nossa vida, esse velho homem, ele não existe mais. Ele faz parte do nosso passado. E a partir do momento em que a gente assume esse novo homem, em que Cristo faz parte de nós, eu acho que é o momento em que a gente entra nessa engrenagem. Então é como se fosse um convite de: você quer participar de algo que está acontecendo aqui já? Isso já está rodando. Eu não vou começar uma outra engrenagem aqui agora que você aceitou a caminhada comigo. Já tem um plano. Esse plano universal, essa vontade primária de Deus, isso já está acontecendo. Então o convite para quando a gente aceita essa caminhada com Cristo é a gente entrar nisso. E a gente fazer parte desse plano perfeito. E o mais incrível de tudo é pensar que ele escolhe pessoas imperfeitas, falhas, que estão aptas a pecar e a falhar para um plano que, junto com ele, se torna algo perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. O plano de Deus não tem como dar errado. Exatamente. E essa é a segurança que a gente tem. Vale muito a gente investir o nosso tempo, investir a nossa reflexão, né?
E você que está aí, né, se questionando qual é o plano de Deus para sua vida, qual é a vontade de Deus para sua vida, se você está aí na necessidade de uma tomada de decisão e essa tomada de decisão tem tirado o teu sono e etc e tal, bom, essa reflexão pode te ajudar bastante. Porque provavelmente ela não vai dar para você a resposta que você está esperando, e graças a Deus por isso. Mas ela vai te dar a resposta que vale a pena nós termos e construirmos a nossa vida a partir dessa resposta. O Gui já deu um spoiler aí, né? Que é o assunto da vontade primária de Deus, né? Então a gente precisa ter essa reflexão, esse discernimento entre o que é a vontade secundária ou terciária de Deus, que tem a ver com as circunstâncias da nossa vida, a gente vai Sim. entender isso melhor. Mas, para mim, o ponto de partida tem que ser esse. Primeiro, a certeza. Isso é uma convicção e é dessa convicção que a gente começa a conversar. Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor e Ele tem planos de bem para nós. Ele sempre vai querer o nosso melhor. Esse, para mim, é o ponto tal. Agora, não significa que este melhor para Deus seja o que eu esperava. Isso é uma outra coisa, né? Mas é entender que Deus sempre vai querer o melhor para nós. E o que cabe a nós é buscar, pela revelação das Escrituras, qual é essa vontade primária de Deus para a minha vida. Quer dizer, aonde é que Deus manifesta, revela esta vontade de Deus que vai trabalhar a minha vida dentro deste plano que Ele tem para toda a sua criação. Gui, acho que para uma primeira conversa tá bom, né? Sim. Só completando essa última frase que você comentou. A gente consegue ver claramente a semelhança, né? Eu ainda não sou pai. Você pode me dar essa certeza de que basicamente é assim que as coisas funcionam, mas nós dois somos e fomos filhos. E muitas vezes é aquela pergunta, mãe, por que você tá me negando isso? Por que agora não é a hora de comer a sobremesa? Por que eu não posso comprar tal coisa? Isso não quer dizer que os nossos pais não amem a gente ou estão nos punindo por algo que fizemos. Mas porque eles sabem o que é o melhor. E às vezes a gente pensa e enxerga nosso relacionamento com Deus de algo totalmente diferente. Como se ele fosse um patrão e eu sou um simples servo, em que, quando ele não me dá as coisas, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu estou sendo punido por isso? Quando, na verdade, não. Essa relação de pai e filho, ele sabe o que é melhor pra gente. E, às vezes, não é a hora de comer a sobremesa. Às vezes, não é a hora de brincar. Às vezes, é a hora de aprender, de estudar, de descansar. Então, não é o que queremos. É alguém muito mais maduro, perfeitamente consciente de tudo que está acontecendo. Nos dando, vamos dizer assim, nos podando e colocando responsabilidades que ele sabe que vai ser para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Nos dando não o que a gente deseja, mas o que a gente precisa para aquele momento. Exatamente. Beleza. Gui, obrigado pela conversa, foi uma ótima primeira conversa. Sim. Já estou ansioso para o nosso próximo bate-papo, em que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a vontade primária de Deus. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela tua companhia até esse momento, porque nós nos encontraremos em breve nos próximos episódios. Fique com a gente. Deus te abençoe e até lá.